Você já se perguntou por que, mesmo sabendo que uma relação é nociva, você não consegue se afastar? Por que, mesmo quando tudo dentro de você grita por liberdade, há uma força invisível que o mantém preso ao que machuca? Essa pergunta assombra milhares de pessoas, e a resposta, muitas vezes, não está na superfície da razão, mas nas camadas mais profundas do inconsciente. Carl Gustav Jung, ao explorar os mecanismos da psique, nos oferece um mapa para entender esse labirinto emocional. O que chamamos de amor, de apego, de necessidade, muitas vezes é apenas o reflexo de feridas antigas, buscando resolução. O que nos prende ao que nos machuca é um elo invisível, construído com os fios da infância, da dor não nomeada, do afeto que faltou ou veio distorcido. Neste vídeo, vamos explorar esse elo, esse vínculo que se estabelece não com o outro real, mas com o que ele representa. Uma chance inconsciente de reviver e talvez curar o que foi ferido em silêncio. Lá atrás, quando éramos vulneráveis e moldáveis, vamos falar sobre dependência emocional, não como fraqueza, mas como sintoma de algo muito mais profundo, a tentativa desesperada do inconsciente de integrar partes fragmentadas de nós mesmos. A dependência emocional é, frequentemente, o resultado de uma dinâmica psíquica complexa. A criança interior que ainda habita em nós busca nas relações adultas a reparação do amor que não teve, a validação que não recebeu, o acolhimento que lhe foi negado. Quando encontramos alguém que aciona esse registro, mesmo que nos machuque, nos sentimos atraídos não por quem a pessoa é, mas pelo que ela desperta em nosso inconsciente. Essa pessoa se torna um espelho das nossas feridas, e o que dói é justamente o que parece familiar. Por isso, mesmo que racionalmente saibamos que aquela relação não nos faz bem, emocionalmente nos sentimos presos, hipnotizados, como se estivéssemos vivendo algo que já conhecemos. E estamos revivendo, com outros rostos e outros cenários, dores antigas não resolvidas. Jung dizia que enquanto não tornarmos consciente o que está inconsciente, isso dirigirá a nossa vida e chamaremos de destino. A dependência emocional é um desses destinos. Repetimos o mesmo tipo de relacionamento, com o mesmo tipo de dor, até que olhemos para dentro e identifiquemos o padrão. Até que aceitemos que não é sobre o outro, mas sobre nós. Muitos desses vínculos destrutivos se sustentam na fantasia inconsciente de cura. Amamos quem nos machuca, porque em algum lugar acreditamos que se formos bons o bastante, amorosos o bastante, pacientes o bastante, finalmente seremos vistos, acolhidos, amados. Estamos tentando mudar o final da história que começou na infância, com nossos pais, cuidadores ou ambientes emocionais negligentes. Essa fantasia que nos mantém presos. É ela que transforma o relacionamento em um ciclo de expectativa, frustração e sofrimento. E é somente quando conseguimos nomear essa fantasia, compreendê-la e dissolvê-la, que podemos de fato nos libertar. A psicologia junguiana nos convida ao processo de individuação, tornar-se quem se é de forma inteira e autônoma. Esse processo exige coragem para olhar para a dor, para reconhecer a criança ferida que ainda vive em nós, para acolher essa parte com compaixão e responsabilidade. É um caminho de integração, onde deixamos de esperar que o outro nos salve e começamos a nos resgatar. Mas esse não é um processo fácil. Muitas vezes é doloroso perceber que aquilo que chamávamos de amor era, na verdade, um pedido de socorro, que aquilo que idealizávamos como vínculo era, na verdade, uma tentativa inconsciente de remendar feridas antigas, que, no fundo, não estávamos amando o outro, mas buscando nele um pedaço perdido de nós. Nesse vídeo, queremos te convidar a olhar para suas relações com honestidade, a identificar quais vínculos são nutridos por amor verdadeiro e quais são sustentados pela dor. A se perguntar, o que essa relação desperta em mim? Que parte minha ela ativa? Estou aqui porque amo ou porque preciso ser amado? Estou livre ou estou preso ao passado? Essa lucidez é o primeiro passo para a libertação. Quando reconhecemos os padrões, quando nomeamos os complexos, quando enxergamos a sombra, ganhamos a possibilidade de escolha.
de romper com a repetição, de abrir espaço para vínculos mais conscientes, verdadeiros e saudáveis. Você merece uma relação onde não precise se anular para ser aceito, onde não precise ser perfeito para ser amado, onde não precise repetir a dor para sentir alguma coisa. Você merece um amor que não seja a continuação do seu trauma, mas a celebração da sua cura. A dependência emocional não é apenas a dificuldade de se desligar de alguém. Ela é, na verdade, um sintoma profundo de uma carência estrutural, uma fome antiga por presença, afeto e segurança que em algum momento da vida não foi saciada. Quando Jung falava sobre complexos, ele se referia justamente a esses núcleos emocionais que se formam ao redor de experiências marcantes, especialmente as dolorosas. Um complexo não é só uma memória. Ele é um ponto vivo na psique, com energia própria, capaz de influenciar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas escolhas. E é aí que entra a dependência emocional. Ela é, muitas vezes, a expressão de um complexo afetivo não resolvido, principalmente ligado às figuras parentais. A criança que não foi vista busca no parceiro, no amigo, no outro, alguém que a veja. A criança que não foi acolhida procura quem a acolha, mas essa busca não é consciente. Ela é silenciosa, quase invisível, disfarçada de paixão, de amor, de lealdade. E assim seguimos criando vínculos baseados na necessidade, não na liberdade. Confundimos apego com amor, intensidade com profundidade, sofrimento com prova de afeto. Quando estamos presos a alguém emocionalmente, geralmente não é pelo que essa pessoa é, mas pelo que ela ativa em nós. Por isso, dizer que a dependência emocional é fraqueza é um erro. Ela é, na verdade, um pedido não verbal de socorro da nossa parte mais frágil, um eco do passado que ainda não foi ouvido. E aqui surge uma confusão comum. Apego não é amor. O apego exige, o amor permite. O apego sufoca, o amor respira. O apego diz, não posso viver sem você. O amor diz, escolho estar com você, mesmo podendo viver sem. E essa diferença é crucial. Quando estamos emocionalmente dependentes, muitas vezes acreditamos estar amando. Mas o que sentimos é medo. Medo de perder. Medo de ficar só. Medo de não sermos suficientes. E esse medo é o que mantém o vínculo. Não é o outro. Não é o afeto. É a sensação de que se aquela pessoa for embora, perderemos algo essencial, como se ela carregasse consigo uma parte da nossa alma. Mas ninguém pode carregar aquilo que é nosso por natureza. E o que isso tudo tem a ver com Jung? Tudo, porque o cerne da psicologia junguiana é o processo de individuação, tornar-se quem se é inteiro sem precisar se completar no outro. Esse processo envolve olhar para os complexos, reconhecê-los e integrá-los. Quando um complexo relacionado ao abandono, por exemplo, não é elaborado, ele tende a se projetar nos relacionamentos. Sentimos ciúmes excessivos, medo irracional, de rejeição, necessidade constante de aprovação. Não conseguimos distinguir o presente do passado. Reagimos à pessoa atual como se fosse aquela figura do passado que nos feriu, e ela se torna o palco de uma repetição inconsciente. Jung chamava isso de projeção, um mecanismo pelo qual transferimos para o outro conteúdos inconscientes nossos. Vemos nele não o que ele é, mas o que precisamos ver, ou o que tememos encontrar. Projetamos, por exemplo, a mãe negligente no parceiro frio, o pai autoritário no chefe controlador, a nós mesmos, despedaçados e assustados, na figura de alguém que acreditamos que nos completará. Essas projeções são inevitáveis. Todos as fazemos. Mas é preciso reconhecê-las, pois enquanto não o fizermos, viveremos aprisionados em relações que mais servem à manutenção do inconsciente do que à realização da alma. E há outro fator fundamental nesse enredo, a sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que reprimimos em nós. Emoções, desejos, lembranças, traços que não combinam com o que acreditamos ser ou com o que fomos ensinados a aceitar. E a sombra aparece com força nas relações íntimas. O outro se torna um espelho sombrio,
Nele vemos o que negamos em nós. Às vezes, o ciúme que sentimos é a projeção de nossa insegurança. Às vezes, a raiva que o outro desperta é o reflexo de uma parte reprimida da nossa história. O relacionamento, então, se torna um campo simbólico de confronto, não com o outro, mas conosco. E é nesse campo que o sofrimento se repete, porque inconscientemente estamos tentando refazer a cena original, mas com final diferente. Buscamos no outro a chance de sermos amados como nunca fomos. Desejamos que, ao contrário do que aconteceu na infância, agora alguém fique. Alguém nos salve. Alguém prove que somos dignos de amor, mas isso não é tarefa do outro. Nunca foi. E enquanto estivermos buscando fora o que precisa ser curado dentro, continuaremos presos ao ciclo. Repetiremos os mesmos padrões, mudando apenas os rostos, os cenários e os nomes. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. E isso começa com consciência, com a coragem de olhar para dentro e perguntar: o que há em mim que busca no outro um alívio? Que parte da minha história ainda não foi aceita, elaborada, acolhida? Nesse processo, a psicologia junguiana oferece caminhos: a escuta dos sonhos, a escrita simbólica, a imaginação ativa, a amplificação de imagens internas. Mas o mais importante é o movimento de retorno, não ao passado literal, mas à origem do sentimento. Porque quando encontramos a criança ferida dentro de nós e, ao invés de ignorá-la, estendemos a mão e dizemos: eu te vejo, algo começa a mudar. O poder do outro sobre nós diminui. O elo invisível começa a se dissolver. E, pouco a pouco, nos tornamos capazes de amar sem nos perder. Se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo esse chamado. O chamado para romper com o padrão, para sair do papel de vítima do destino e assumir o protagonismo da própria cura. Não é fácil, mas é possível. E começa por você. Comece por se observar nos momentos de tensão emocional. Não para se julgar, mas para se perceber. Quando sentir ciúmes, medo, necessidade de controle, pare e se pergunte: o que exatamente eu estou sentindo agora? Depois, o que ou quem isso me lembra? Muitas vezes você descobrirá que o sentimento não é sobre o agora, mas sobre algo muito mais antigo. Essa simples pausa entre o impulso e a ação é um portal. É nela que começamos a sair do automático e a entrar no consciente. É nessa pausa que escolhemos não repetir, que nos tornamos agentes da nossa própria história, e não apenas vítimas dos nossos padrões. Outra prática potente é o diálogo simbólico com as partes feridas. Isso pode ser feito por escrito ou em pensamento. Imagine a criança que você foi na idade em que mais precisou de amor e não recebeu. Olhe para ela com ternura, pergunte: o que você precisava ouvir? E diga isso agora, com a presença amorosa que faltou naquela época. Essa visualização simbólica, simples, mas poderosa, é uma forma de reparentalização interna, que ela pode transformar profundamente a forma como você se relaciona consigo e com o outro. Você também pode manter um diário de autoconhecimento, não apenas para registrar acontecimentos, mas para mapear padrões emocionais. Após cada situação intensa, escreva: o que aconteceu? Como eu reagi? O que eu senti? O que isso me lembra na minha infância ou juventude? O que eu queria ter feito e não consegui? Como eu gostaria de agir da próxima vez? A escrita tem o poder de organizar o caos, de transformar sensação em símbolo. E isso, na linguagem junguiana, é o primeiro passo da alquimia interior, transformar o chumbo da dor no ouro da consciência. Se você tem sonhos recorrentes, ou mesmo lembranças oníricas soltas, anote-os. Os sonhos são uma linguagem do inconsciente. Muitas vezes, o que negamos acordados aparece disfarçado em imagens simbólicas. Sonhar que está perdido, sendo abandonado, caindo ou sendo ignorado, são expressões possíveis da alma pedindo escuta. Nessa jornada, é importante não caminhar sozinho. A análise junguiana, ou mesmo uma escuta terapêutica sensível, pode oferecer um espaço seguro para elaborar esses conteúdos.
Mas mesmo que você não tenha acesso a um analista no momento, cultivar espaços de reflexão, escuta e simbolização já é um ato de cuidado. Lembre-se, o objetivo não é nunca mais sofrer, mas sofrer conscientemente. Não é evitar o confronto com a dor, mas reconhecê-la como uma parte legítima da existência. A dor não é um erro, ela é uma mensageira. Quando escutada, transforma-se em caminho. Ao longo do tempo, quanto mais você acolher suas partes, negadas, menos dependente, será do outro para sentir-se inteiro. Isso não significa não amar. Significa amar com liberdade. Significa não exigir que o outro seja aquilo que você mesmo precisa construir em si. No fim das contas, libertar-se da dependência emocional não é sobre cortar vínculos, mas sobre transformar a qualidade dos vínculos. Não é deixar de amar, mas aprender a amar sem se abandonar no processo. Talvez esse seja o amor mais bonito que exista, aquele que nasce quando você se encontra consigo e, mesmo assim, escolhe encontrar o outro, não para se completar, mas para transbordar. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, considere deixar nos comentários o que mais ressoou com você. É através dessas partilhas que mantemos viva essa comunidade de reflexão e transformação. E se você quiser receber mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas, mais importante que isso, leve essa conversa para dentro. Escute seu silêncio, honre suas dores e siga, um passo de cada vez, em direção à sua inteireza. Até o próximo vídeo.